vamos agora trabalhar, vamos versar sobre um outro assunto que meio que despenca exame de ordem. Eu vou fracionar para ficar mais fácil. Nessa parte inicial, nessa primeira parte do nosso vídeo, na nossa aulinha, nós vamos trabalhar com o quê? O que é imunidade tributária? Isso cai exame de ordem? Não, apenas despenca. Primeira e segunda fase. Cai com uma certa quantidade e constância. Então vamos entender o que seria imunidade tributária. Depois a gente fala de algumas espécies de imunidade que estão lá no artigo 150 do 6 da Constituição. Mas antes de tudo, vamos pensar então o que é esse trem, esse negócio chamado imunidade tributária, que muitas vezes a gente fala de forma errada e tem de forma errada, mas às vezes está falando de forma certa. Pô, mas que nada a ver, professor. Não. Vamos ver que o trem é assim e vai ficar fácil esta compreensão do negócio. Então vamos lá. O que é imunidade tributária? Primeiro, imunidade tem vários conceitos. Tem um conceito meu que eu usei na minha dissertação, na minha tese, perdão. Aí tem outro de outro colega, de outros professores. Vamos pensar OAB. O negócio aqui é passar no negócio. A resposta da imunidade está no caput do artigo 150. Ele fala, é vedado. Ele fala, é vedado. Quando ele fala é vedado, ele está criando o quê? Uma impossibilidade de tributação. Então a imunidade, no primeiro momento, a imunidade tributária, ela é uma impossibilidade, é um impedimento, é uma proibição, é uma vedação, vou falar um monte de coisa, é não. Não é o não pagamento, é a não tributação anterior, ou seja, nem lei eu posso ter para cobrar de certas pessoas. Um exemplo que a gente sempre usa, que todo mundo sabe, os templos de qualquer culto, traduzindo de forma bem grosseira, as igrejas, a igrejinha está na igreja lá, a igreja possui tributação de impostos? Todo mundo sabe que não, mas ela está o quê? A gente fala errado, elas estão isentas. Isentas jamais, o examinador vai te zerar. Elas estão imunes e não isentas, elas estão imunes. É diferente? É. Imunidade vem pela Constituição. Imunidade é uma vedação, uma proibição constitucional. Isenção é uma vedação, uma proibição legal, vem pela lei. A lei fala, ó, você está isento hoje, beleza. Amanhã a isenção pode acabar. Não existe direito adquirido à isenção. A isenção, amor, você tem, amanhã você não tem. Então a isenção vem por lei. Mas vamos voltar em tributar na Constituição. Se eu falei que imunidade tributária tem previsão constitucional, eu estou falando que você não pode ser tributado pela Constituição. Gera o quê? Uma garantia constitucional. Gera uma cláusula pétrea. Pois ser mega, super, power, blaster, do fantastic, do sei do que. Importante lembrar. Direito tributário deixa bem claro. Ó, a imunidade tributária é cláusula pétrea. Não posso alterar. Alterar, desculpa. Alterar eu posso. Eu não posso abolir. Eu posso estender. Eu posso aumentar essas ditas imunidades tributárias. Eu posso dilatá-las com permissivo constitucional. Eu não posso extrair. Então, a imunidade tributária é uma negativa de competência. Como assim negativa? Se o Estado, quando ele é competente, ele pode cobrar. Se é uma negativa, ele não pode exigir, não pode cobrar. E vamos melhorar a palavra cobrar. Nem a lei ele poderia ter. Nem poderia ter lei tratando do IPTU de templo. Porque o templo está protegido. O templo não paga o IPTU. Então, imunidade tributária. Essa é a nossa primeira análise de imunidade tributária. Perdão. É uma vedação, uma proibição, uma negativa da incidência tributária, não a permissão pela Constituição Federal. Quem não permite é a Constituição. Um exemplo fácil de entenderem que a imunidade é uma proibição total. Princípios constitucionais, eles não proíbem tributação. O princípio da legalidade, a autoridade, que vocês já aprenderam, eles não proíbem a tributação, eles são um filtro. Eles são meramente um filtro. Imunidade, não. Imunidade é um bloqueio total. Quer ver? Para vocês entenderem? Porque quando eu leio os princípios é uma forma de proibir, de vedar a tributação. Não. Princípio filtra a tributação para ela não vir tão densa, tão pesada. Imunidade tributária é uma rua sem saída. O Estado vai lá, bate de cara e não consegue passar dali. Por quê? Não pode cobrar.
voltar no tempo. Você tá lá, tranquilo em casa. Aí mamãe fala pra você, vai buscar o leite na padaria. Você vai buscar o leite na padaria. Na época, você ia buscar o leite na padaria, você ia buscar o leite na padaria de saquinho. Tinha o A, B e o C. Mas você comprava o C. Porque o C era mais baratinho. E o C, o leite C, vinha aquele saquinho. Você fazia o que quando chegava em casa? Ah, vou tomar o meu leitinho. Você fazia o que para tomar o leitinho? Não podia cortar o saquinho e beber, porque senão ia dar uma diarreia tremenda. Você fervia. Você tinha que ferver. E quando a gente ferve o leite, nasce uma coisa, na minha visão, é claro, né? Vamos respeitar as opções diferentes, demoníaca, que não é de Deus, que chama-se nata. Nata foi feita por alguma bruxaria, alguma coisa, a nata. Né? Que já tomou leite, vem a nata, você vai morrer. Uma coisa, nossa, não pode nem imaginar. A nata, né, Fátima? A nata faz o que com a gente? A nata é um exemplo de princípio. De princípio, Bruno. Como assim princípio? Princípio é um coador. Um coador. Vou pegar meu leite, cheio de nata, cheio de... e vou jogar aqui. O meu copinho tá aqui embaixo, tô jogando no meu coador. A nata não vai ficar, a parte grossa não fica e passa a parte mais legalzinha. É isso que um princípio faz. Um princípio faz o quê? É uma peneira com os buraquinhos. Quando eu jogo, a parte densa da tributação fica, só passa a parte constitucional. Por exemplo, não pode vir um decreto criando um tributo, vai bater na peneira, não vai passar, porque o decreto é muito grosso, não vai passar pela peneira. A lei passa porque a lei é mais fina. Pela peneira não passa nada que foi criado neste ano, só o que for criado, só o que for postergado para o próximo ano, princípio da anterioridade. Então a peneira, o princípio, é uma forma de filtrar a tributação. A imunidade tributária não é filtro, ela é um impedimento, ela não pode. É uma proibição. Então a peneira é um copo, quando você joga, nada vaza, vai ficar ali, não vai vazar nada. Então imunidade tributária é uma negativa, uma proibição, uma impossibilidade. Não há tributação por força constitucional. Cuidado que isenção, na prática efetiva, tem o mesmo efeito. A isenção, o cara não recolhe o tributo e quem está imune não recolhe o tributo. Diferença basilar é quem está falando não para a tributação. É a lei ou é a Constituição? Pô, é a Constituição, chama-se imunidade. Quando é lei, chama-se isenção. Sempre a Constituição fala não é imunidade. É só você ver, o artigo 153 da Constituição fala das chamadas imunidades parlamentares. A Constituição fala de imunidade, impeditivo. Não pode. Em matéria tributária, imunidade tributária. Mas quem fala? Constituição. Então toda vez que a Constituição existe algo que é para todos e a Constituição veda algumas coisas específicas para determinadas pessoas, isso é uma imunidade tributária. É uma proteção perdão, constitucional dentro do direito tributário. Então a imunidade tributária, ela protege perante a Constituição. A Constituição fala, não pode lei. Lei, olha a sua feia, você não pode tributar, você não pode cobrar. É isso que a imunidade tributária fala. O princípio, ele não fala não pode. O filtro é a mamãe chamando a atenção. Olha, cuidado para ir na rua, você vai cair, mas você pode ir para a rua. Imunidade, não vai pra rua. Tá de castigo, Fátima. Não vai pra rua. Um é não, o outro é pode ir, mas com certos cuidados. Então, imunidade tributária é uma vedação, uma proibição, uma negativa de tributação, porque a Constituição elencou, ó, como eu vou falar agora, algumas situações, alguns fatos, alguns objetos, algumas coisas que ela não quer que seja tributado, que ela não quer que ocorra a tributação. Já vamos dar uma olhada em alguns casos para ficar mais fácil. Mas eu não quero que seja tributado, não quero que seja recolhido nada sobre aquela situação. Mas vamos continuar. A imunidade tributária, primeiro ponto que pode cair no exame de ordem, já vi umas duas perguntas sobre isso. A imunidade tributária, ela recai sobre qual espécie tributária, imposto, taxa, contribuição, né? Qual espécie tributária pode ser imunizada, pode ser protegida pela Constituição? Primeira resposta, qualquer uma. Qualquer uma. Então, se cair no exame de ordem, qual espécie tributária existe imunidade, pode existir imunidade, pode ter proteção constitucional? Sua resposta, todas. Não existe negativa. A Constituição pode simplesmente proteger qualquer espécie tributária. Não vai pagar taxa, vai pagar imposto, não tem problema nenhum. Eu dou um exemplo, uma criança acabou de nascer, certidão de nascimento, acabou de nascer, certidão de nascimento é paga? O próprio artigo 150, o artigo 5º fala que não. Quando a Constituição fala não vai pagar, quando a Constituição fala é gratuito, quando a Constituição coloca a palavra é isento, isso quer dizer imunidade.
Toda forma de desoneração que estiver escrito na Constituição, o nome disso é imunidade. Por que desoneração? O Estado não cobra, o Estado tributa. O Estado não cobra, o Estado tributa. São coisas diferentes. Tributa é por lei. Cobrar, ó, vem cá, tem que pagar. O Estado tributa. Toda vez que você lê na Constituição, desonerou, ou até a Constituição erroneamente falou, tal pessoa está isenta, que ela usa às vezes essa palavra de forma indevida dentro do texto constitucional. Né? Lembra que quem faz Constituição é legislativo. Só às vezes os parlamentares que nós temos, tá bom? Então não tem um notável saber jurídico. Então se a Constituição fala, ó, isentou, está isento, não vai pagar, é de grátis. É de grátis. É de graça. Ó, as ações de mandato de segurança e habeas corpus são gratuitas. É de grátis. Habeas corpus e habeas data possuem imunidade tributária de taxa. Taxa. Custas processuais é um tributo, aquilo é taxa. Então você não vai pagar por força constitucional, o nome disso é imunidade. Se eu não recolher alguma coisa por força constitucional, o nome disso é imunidade. E volta nesse ponto que eu estou falando. Não interessa a espécie, se é imposto, se é taxa, se é contribuição. A imunidade tributária, ela pode absorver, ela pode pegar toda ou qualquer espécie tributária. Obviamente, 99% das imunidades tributárias recai sobre impostos. Tanto que exame de ordem, as perguntas são direcionadas a impostos. Não existe pergunta de imposto. Nós perguntamos sobre impostos. Tá? Mas uma pergunta que pode cair, não vai cair uma pergunta, tal taxa está imune? Isso não existe, essa pergunta. O que existe é o seguinte, qual espécie tributária pode ser imunizada? Pode sofrer um imunizante constitucional? Sua resposta, perdão, toda. Qualquer espécie tributária pode suportar a imunização tributária, pode suportar a proteção constitucional do direito tributário, tá bom? Então, vamos continuar. Nesse raciocínio, o peso maior das imunidades tributárias são nos impostos, que é o que nos interessa especialmente para exame de ordem. Nesse raciocínio, continuando essa ideia, as imunidades tributárias, elas podem ter uma divisão, nós chamamos de imunidades específicas e imunidades genéricas. Específicas e genéricas. Mais ou menos assim, eu vou falar mais ou menos porque essa regra não é muito certa. Primeira fase questiona muito mais imunidade genérica. Segunda fase questiona mais a imunidade específica. Vou falando mais ou menos porque isso pode inverter. Nada precisa fazer a primeira fase, cai a imunidade específica na primeira fase. É difícil, mas cai. Mas é mais ou menos dessa forma que é dividido, tá? Aí vem a pergunta, mas tá bom, legal, professor, genérico e específico, o que quer dizer? Antes de tudo, quando eu falo imunidade específica ou genérica, eu já estou falando de imposto. É imunidade de imposto. Tá? Então a imunidade de imposto, IPTU, IPVA, do I, onde tiver I é imposto. I. Nós temos 13 impostos na Constituição, 7 federais, 3 estaduais e 3 municipais. Aí você vai lembrar, e o Distrito Federal, ele tem quantos? 6. Por quê? Porque o Distrito Federal é bipolar, ele acha que ele é estado e município ao mesmo tempo, ele é bipolar, então ele pega os 6 impostos. Então, já sei que imunidade específica ou genérica tem a ver só com impostos. O que é imunidade genérica? Imunidade genérica é quando ela protege não um único imposto, ela protege aquela situação de qualquer imposto. Imunidade genérica, que é que nós vamos tratar agora, nós vamos falar um pouco sobre ela. Imunidade genérica é o quê? A imunidade genérica está aqui. O que é a imunidade genérica? A imunidade que protege. Eu vou dar alguns exemplos. A imunidade genérica é aquela imunidade que protege não de um imposto específico. Ela protege a situação, o fato de qualquer tributação de imposto. Não é, você não vai recolher, você não tem imunidade só daquele imposto. Quando eu falo que você tem imunidade só daquele imposto, isso é específica, isso é imunidade específica. É uma característica do próprio imposto, isso. Se eu falo aquisição de imóvel para integralizar o capital social de empresa, não vai pagar o ITBI. Isso é uma imunidade específica do ITBI, desculpa, do ITBI. Quando eu falo imunidade genérica, eu estou falando que a situação, o fato jurídico, por exemplo, templo de qualquer culto, a igreja, vamos usar esse exemplo de novo. A igreja é um exemplo de imunidade genérica, porque o fato templo está protegido de qual imposto específico? Não existe um imposto específico. É de qualquer imposto, então torna-se uma imunidade genérica. Genérica é quando aquele fato não pode ser tributado por nenhum
nenhum imposto. Específica é quando a imunidade é só daquele imposto. Só daquele imposto. Por exemplo, imposto de renda, não existe uma imunidade específica do imposto de renda, mas existe uma imunidade genérica do imposto de renda. Por quê? A igreja não paga o imposto de renda. O ITBI tem imunidade genérica? Tem. A igreja não paga o ITBI, lembra? Mas também existe uma imunidade específica do ITBI. Tá bom? Então volto, só quero voltar isso aí para não ter ficado com dúvida. A imunidade genérica eu protejo o fato jurídico. O fato jurídico. E não o imposto. Então, aquele fato não vai ser tributado por qualquer imposto. Isso é imunidade genérica, geral, genérica. Imunidade específica é quando a proteção quando a proteção a tributação é específica daquele imposto, beleza? Específica exatamente daquele imposto, beleza? Bom, ando a continuar, que eu ia falar agora de mais uma classificaçãozinha da imunidade, só vou voltar com uma pergunta. Gilbert, a imunidade tributária, do ponto de vista funcional, ela tem um permissivo de proteger de qualquer espécie tributária. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições sociais, previdenciárias, como você quiser chamar. Não existe negativa para a Constituição sobre isso. Existe imunidade de imposto, existe imunidade de taxa. Então, pergunta de exame de ordem, novamente, existe imunidade tributária? A imunidade tributária protege qual espécie tributária? Uma das alternativas que vai estar lá, vai estar escrito assim, imposto. E todo mundo vai onde? Na resposta, imposto. Por quê? É o que a gente fala mais na aula, porque 99% da Constituição é de imposto. Resposta certa. É a alternativa B, por exemplo, vai estar escrito lá, qualquer espécie tributária pode ser imunizada. Então, a imunidade tributária, ela pode acontecer para qualquer espécie de tributação. As 5 podem suportar a imunidade tributária. Ah, professor, ali na Constituição que não existe imunidade tributária do empréstimo compulsório. Verdade. O 148 não fala, mas nada impede de vir uma emenda constitucional e dar uma imunidade para alguém. Não tem proibição. A imunidade tributária ela pode recair sobre qualquer espécie tributária. Tá bom? Continuando para a gente acabar mais ou menos com esse conceito, para esse nosso vídeo, nossa aula, de essa parte geral do que seria a imunidade tributária, tá? Do que seria imunidade tributária. Deixa eu voltar, antes de eu continuar, para poder pegar o foco. Imunidade genérica, Gilberto, genérica é quando eu pego o imposto. Genérica é um conceito de imunidade para imposto. Genérica quer dizer o quê? É quando o fato é protegido de qualquer imposto. Lembra da igreja? Qualquer imposto, a igreja não paga IPTU, IPVA, assim por diante. Imunidade específica é quando a proteção é daquele determinado imposto. É uma característica do determinado imposto. Beleza? E nesse raciocínio, para a gente fechar essa parte, existem imunidades objetivas e imunidades subjetivas. Babinha! O que é imunidade objetiva? Obviamente é subjetiva. Objetiva não é aquela que é objetiva, é claro, é pontual. Não. Objetiva tem a ver com objeto. É quando a tributação vai recair sobre um objeto. Eu protejo o objeto e não a pessoa. Eu protejo o objeto e não a pessoa. Meu, exemplo baba. Livro, jornal, periódico. Hoje em dia o CD e DVD, por exemplo, de música nacional brasileira. Mas pega esses 3 exemplos iniciais para ficar mais fácil, para ficar também melhor. Os exemplos se pode elencar eles no artigo 156, a linha B, DIE 156, D e E são os exemplos, tá? Mas de novo, livro, jornal, periódico. Pega o jornal. Não, o livro é mais fácil para ficar na minha mente de todo mundo. O livro eu não estou imunizando a editora Saraiva, a editora não sei o que. Você não está imunizando a editora, você está imunizando o livro. O livro vai pagar o ICMS na circulação. Mas a renda da editora vai ser paga, ela vai pagar imposto de renda, porque ela não está protegida. A proteção é do objeto. A Constituição fala, está imunizado o livro e o jornal, por exemplo. E não a pessoa que está por trás. É o livro, é o book. Tá bom?
Isso é imunidade objetiva. E o que é uma imunidade subjetiva? Uma imunidade subjetiva. Imunidade subjetiva, ela já muda um pouco. A imunidade que protege não o objeto, mas uma proteção que protege a pessoa. É uma imunidade personalíssima, é uma imunidade sobre uma pessoa. Em regra, gente, regra não existe imunidade na Constituição para pessoa física. A imunidade é para pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica. Exemplos, já falei um agora, né? É o templo de qualquer culto, que está no 150, a linha 156, a linha B. Fala lá, os templos de qualquer culto possuem imunidade tributária. Então, quem tem imunidade é a pessoa jurídica templo, porque a igreja, o templo, ele tem que ser materializado por um CNPJ, ele tem que existir no mundo jurídico para nós. Senão, é um cara gritando num caixote falando, orando, é o quê? É um cara gritando num caixote orando. Isso é liberdade de expressão. Isso não é imunidade tributária. Não é tributária quando eu constituo uma pessoa jurídica, tá? Então, toda vez que eu tiver uma pessoa jurídica que está protegida, tudo que está em torno, eu dou mais exemplo para você, tudo que está em torno dessa pessoa jurídica, essa imunidade chama-se subjetiva. É uma imunidade subjetiva. Objetiva sobre um objeto material, algo tangível. Subjetiva, não é tangível, você não encosta na pessoa jurídica, você encosta no imóvel, mas não na pessoa jurídica. Exemplo, você tem imunidade recíproca. Eu estou aproveitando para facilitar aqui. Imunidade recíproca é aquela imunidade entre os entes federativos. Os entes federativos não podem se tributar. Os entes federativos não podem cobrar imposto um do outro. O município não pode cobrar IPTU da União. A União não pode cobrar imposto de renda no município. Perceba, são pessoas jurídicas e imunidade subjetiva. Com o tempo eu já expliquei. Já ouviram falar, existe imunidade dos partidos políticos, imunidade do sindicato dos trabalhadores, imunidade dos trabalhadores, é dos trabalhadores. Imunidade de entidade de assistência educacional ou social. Parei. Perceba, de novo, são entidades. Tudo que eu falei aqui são entidades, são pessoas. Por isso que a imunidade é subjetiva. De novo, objetiva é aquela imunidade tributária que recai e protege um objeto. Livro jornal, por exemplo. Subjetiva, muda um pouco. É aquela imunidade tributária que ela recai sobre o quê? Ela recai sobre uma qualidade da pessoa jurídica, porque não existe imunidade de pessoa física na Constituição. A Constituição joga tudo para uma questão mais coletiva da coisa. Você protege o templo, que seria uma espécie de crença coletiva e não individual, que é a própria liberdade de crença que está no artigo 150, inciso 6, desculpa, artigo 5, inciso 6 da Constituição. Beleza? Então, rapidinho, imunidade tributária, veda, proíbe, nada de tributação por proteção constitucional. A imunidade tributária sempre está na Constituição, que é diferente da isenção que está na lei. A imunidade tributária pode recair sobre qualquer espécie tributária, não é só sobre imposto, sobre taxa, etc., sobre qualquer espécie. A queridinha da Constituição Federal acabou sendo os impostos. Os impostos virou queridinho, porque tudo, 99% da tributação é imposto. Essa imunidade, ela pode ser específica e genérica. Genérica é quando você protege um fato, uma pessoa, um objeto, como a gente aprendeu agora, sobre qualquer tipo de tributação. Qualquer coisa que fosse recair sobre um livro, não vai recair porque ele está protegido. Pode pensar, IPI, ICMS, não vai tributar. Imunidade específica é quando eu não enxergo específica, eu não enxergo várias pessoas. A proteção é uma característica do imposto. Aquele imposto possui uma imunidade. Não é de todas as pessoas, é do imposto. Imunidade objetiva. Objetiva é quando a tributação... Acho que eu já expliquei, mas falo de novo. Objetiva, ela recai sobre um objeto. A proteção do objeto. Subjetiva. A proteção é da pessoa. Objetiva é sobre a pessoa. Objetiva é sobre a pessoa. Beleza? Tranquilos?